Na Bíblia, nós podemos ver vários fatos incríveis e sobre-humanos que pessoas fizeram através do Espírito de Deus. Será que hoje esse mesmo Espírito ainda está disponível para nós? E se sim, como que ele trabalha na nossa vida? Se você quer saber um pouquinho sobre isso, senta em volta da nossa fogueira e vamos falar sobre isso. Então, antes de falar sobre como que isso acontece hoje, eu queria trazer alguns exemplos de manifestações do Espírito de Deus que aconteceram ao longo da Bíblia. Nós temos um personagem bem conhecido, que as crianças adoram, que foi Sansão. Então, a Bíblia conta que, por diversas vezes, o Espírito de Deus se apoderava dele e aí ele fazia atos sobrenaturais. Ele tinha uma força sobre-humana e conseguia sobrepujar, às vezes, muitas outras pessoas que tentavam atacar ele. Então é como se ele fosse um homem comum, porém, quando o Espírito de Deus dava essa força para ele, ele tinha algo que era sobrenatural, que realmente vinha direto de Deus. Temos também o exemplo de Moisés. Ele estava performando uma atividade muito difícil e complexa, liderando um povo inteiro e trazendo eles, ou melhor, levando ali da terra do Egito até a terra de Canaã. Chegou um momento em que ele estava tão assim sobrecarregado, assoberbado com tantas tarefas, porque ele também julgava algumas discussões que aconteciam entre as pessoas. E ele falou com Deus e ele pediu ajuda, que mais pessoas fizessem aquele trabalho junto com ele. Deus aceitou que fosse feito dessa maneira, e daí a Bíblia fala que foi retirado um pouco do espírito que estava com Moisés e dividido entre as pessoas que iriam agora assumir esse trabalho. Então é como se, para fazer aquele trabalho que Deus tinha pedido para ele, Deus tinha dado o espírito dele para que ele conseguisse performar aquelas atividades. E no momento que ele não iria mais utilizar tanto, porque o trabalho seria dividido, aquele espírito foi retirado e dado para outras pessoas. Também temos exemplos dos profetas. Os profetas, eles só conseguiam ver o futuro porque isso acontecia através também do Espírito de Deus. Então, quando o Espírito de Deus falava com eles ou se apoderava deles, é que eles tinham agora essa habilidade de prever o futuro, de ter visões. Então, a gente pode entender ali que o Espírito, quando ele se apoderava de alguma pessoa, quando ele vinha para alguém durante a história da Bíblia, essa pessoa passava a ter habilidades que antes ela não tinha. E habilidades, muitas vezes, sobrenaturais ou sobre-humanas. Então, Sansão tinha uma força que nunca havia sido vista. Moisés conseguia trabalhar de maneira sobre-humana dentro da liderança daquele povo. Os profetas conseguiam prever o futuro. Isso vinha através do Espírito de Deus. E sempre tinha um grande propósito por trás. Então, se o profeta precisava anunciar alguma coisa, Deus queria que ele anunciasse, aí sim é que o Espírito vinha e agora ele ia performar aquela previsão do futuro através do Espírito de Deus. Então, a gente pode imaginar aqui que se eu, por exemplo, preciso saber tocar piano para fazer alguma coisa que Deus quer que eu faça. Vamos imaginar uma situação hipotética. Mas eu nunca toquei num piano, nenhuma vez na minha vida. Mas agora o Espírito de Deus vem e eu saio tocando piano perfeitamente. Então a gente vê que o Espírito muitas vezes trabalha dessa maneira. Se Deus quer que eu tenha uma habilidade, Ele precisa que eu tenha essa habilidade para fazer uma tarefa específica que Ele quer que eu faça, o Espírito dele vai fazer com que eu, de repente, tenha essa habilidade. Então, eu nunca toquei no piano e agora eu sei tocar o piano perfeitamente. Ou eu tenho uma força normal, mas agora eu tenho uma força sobre-humana quando o Espírito de Deus me dá essa habilidade. E indo um pouquinho mais à frente, ali no Novo Testamento, nos Evangelhos, nós vemos que Jesus deixou uma missão para os apóstolos muito difícil de ser completada, que hoje já seria praticamente impossível, quanto mais naquela época. E qual que era essa missão?
era de pregar o evangelho a todo o mundo. Então, ele se retira ali do meio dos apóstolos e agora eles estão com essa missão, né? Começam a pregar primeiro para os próprios conterrâneos deles, porém, eles entendem que tem que começar agora a fazer a pregação realmente para todo mundo. Mas como que isso iria acontecer? Como é que eles iam conseguir fazer isso? Até porque eles tinham um grande empecilho. Cada pessoa falava uma língua. Então, hoje nós temos Google Tradutor, nós temos cursinho de tudo que é língua. Você pode baixar um aplicativo e aprender as línguas mais diversas. Às vezes que você nunca ouviu falar, tem lá um cursinho para você aprender aquela língua. Mas como que era naquela época? Você não tinha isso. É claro que existiam línguas que eram mais comuns, como hoje, por exemplo, a gente tem o inglês. Você tinha o grego, o latim, que eram línguas muito mais faladas, às vezes, por pessoas de diversas nacionalidades. Mas da mesma maneira que hoje nem todo mundo fala inglês, quanto mais naquela época nem todo mundo falaria o grego ou o latim. Então eles tinham um grande empecilho para completar essa obra que Deus tinha pedido para que eles fizessem. E aí acontece um momento em que muitos conhecem esse momento na Bíblia, que é o Pentecoste. O Pentecoste era uma festa judaica que acontecia ali em Jerusalém e pessoas do mundo todo voltavam para a cidade para participar daquela festa. E essas pessoas que vinham de outros lugares falavam as línguas dos locais que elas moravam. E quando elas chegaram ali no Pentecostes, os discípulos que estavam orando e pedindo ali o direcionamento e pregando já para muitas pessoas, começaram a falar na língua daquelas pessoas estrangeiras. Então, elas até se perguntam, isso está descrito na Bíblia, mas essas pessoas não são daqui? Como é que elas estão falando na minha língua? Lá do país que eu vim, né? Eles vieram dos mais diversos países, como é que eu estou ouvindo na minha língua? Se essa pessoa daqui, eu tenho certeza que ela não aprendeu a falar essa língua. Então, ali a gente vê uma manifestação do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, em que aquela pessoa, agora, um apóstolo, ou também as próximas pessoas que foram sendo ali batizadas, muitas delas também receberam esse dom de línguas, porque naquele momento tinha um propósito muito grande de realmente levar para todas aquelas pessoas do mundo todo a mensagem do evangelho que Jesus tinha deixado. Então a gente vê que existe um propósito e o dom ali do Espírito, ele vem muitas vezes em um momento específico. Mas será que tem dons ou o Espírito, ele pode trabalhar na gente hoje e de uma maneira que todos tenham essa manifestação e que não seja mais uma manifestação que vem só para um ou que vem só para outro, mas todos nós podemos sentir isso e ter essa manifestação do Espírito de Deus em nós hoje? Bem, a Bíblia fala que sim, que nós temos alguns frutos, algumas consequências de ter o Espírito em nós hoje. Então, se você pegar Isaías, por exemplo, quando ele está falando ali do Messias, ele diz que esse Messias teria o Espírito sobre ele pairaria sobre ele. E qual que é esse Espírito? Ele diz qual é esse Espírito. É o Espírito da sabedoria, do entendimento, do conselho, do poder, do conhecimento e do temor do Senhor. Mais para frente ali, os apóstolos também falam de outras consequências de se ter o Espírito de Deus, que seriam o fruto do amor, da alegria, da paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, se isso é um fruto do Espírito Santo, como é dito ali no Novo Testamento pelos apóstolos, o que quer dizer isso, um fruto? Quando você fala, é um fruto do meu trabalho, isso aqui é um fruto da minha vida, quer dizer que é a consequência de você ter trabalhado, você obteve aquilo. Então, a consequência de você ter o Espírito de Deus são todas essas coisas aqui que eu li para vocês, todos esses frutos. Então, se eu tenho esses frutos, se eu começo a ver cada vez mais na minha vida, e é claro que não é assim,
não é de uma hora para outra, agora eu sou a pessoa mais perfeita e paciente e amorosa do mundo, mas aos poucos você vai notando que você começa a ter mais paciência, que você começa a ser mais amoroso com algumas pessoas. Isso tudo é fruto do Espírito Santo, é o trabalho que ele está fazendo em você. E mais um ponto também, mais um trabalho que o Espírito faz na gente, é que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, quando a gente olha para nós mesmos e também pensamos, eu tenho que melhorar isso aqui, ou eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado isso, isso também é obra do Espírito na gente, é obra do Espírito em você, que está convencendo você das coisas que você tem que mudar, das coisas que você tem que melhorar. Então, às vezes a gente vê algumas pessoas preocupadas, porque como que eu sei que eu recebi isso, que eu recebi o Espírito, que o Espírito está em mim, que está trabalhando? Mas a gente pode ficar despreocupado, que conforme a gente quer Ele, a gente quer esse contato com Deus, Deus vai dar sem medida o seu Espírito para a gente, que é o Espírito que vai dar exatamente esses frutos, o fruto da sabedoria, do conselho. Então a gente começa a discernir melhor as coisas, discernir melhor qual que é a vontade de Deus para a nossa vida, começa a ter mais domínio próprio, a se controlar melhor, a ser mais fiel no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Tudo isso, quanto mais a gente se aproxima ao ideal que Deus quer na gente, a gente pode saber que é uma obra, que é um trabalho e um fruto do seu Espírito em nós. Então, espero que você tenha gostado desse tema. Até a próxima. Tchau, tchau. Se você está gostando do conteúdo que a gente está falando aqui, quer entender um pouco melhor sobre a Bíblia, clica no link que a gente vai deixar sempre aqui embaixo para que você possa receber estudos.